Salve galera do Terceirão! Vamos finalizar então aqui, segunda parte sobre pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos falar agora da bipolarização mundial. Vocês podem ver aqui que eu tenho algumas imagens para analisar com vocês, alguns links aqui para analisar com vocês. Então vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, até para ajudar vocês, tá bom? Então peguem aí a apostila, caneta, marca-texto, prestem atenção no vídeo, voltem o vídeo se necessário, pausem o vídeo se necessário, tirem dúvidas lá, comentem lá no vídeo no YouTube, beleza? Para a gente interagir aí, tá bom? E vamos estudar, galera. Tem essa de ficar vagabundeando, não. Todo mundo aí estudando, vendo os vídeos, enquanto lava a louça, senta na mesa, abre a apostila, dá um jeitinho, que vai ficar tudo bem, tá bom? E se cuidem, né, galera? E cobrem os colegas também. Tem gente que não está fazendo nada. Bom, então, no vídeo passado nós falamos aí sobre acontecimentos que aconteceram, claro, após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Os acordos, o início da Guerra Fria, o que é a Guerra Fria, né? Essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, que vai ter repercussões no mundo todo durante aí quase meio século. Tá? Então nós vamos continuar aqui o capítulo no livro, pessoal, começando falando sobre a bipolarização mundial, né? Bi, dois, então o mundo ficou polarizado entre duas superpotências, tá? Estados Unidos e União Soviética, cada um representando uma ideologia diferente, sistemas econômicos diferentes, né? O capitalismo e o socialismo, claro. Então, logo que a Guerra Fria se inicia aí, né? 1946, 7, 8, década de 50, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a fazer acordos políticos, acordos econômicos, acordos militares, tentando sempre atrair o máximo de países aí para a aliança deles, tá? Então, olha só, os Estados Unidos, por exemplo, criou aqui a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que existe até hoje, é chamada de OTAN, tá bom, pessoal? A OTAN incluía países como, claro, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, países que representavam aí o capitalismo mundial e o lado, né, dos Estados Unidos na Guerra Fria. Então era um acordo de ajuda mútua, ajuda militar, ajuda econômica, ajuda tecnológica. Caso algum desses países fosse invadido, atacado, por exemplo, os outros se ajudariam. Então, é como se fossem alianças, tá? Já a União Soviética, claro, em 1955, criou o Pacto de Varsóvia, né? Se chama Pacto de Varsóvia porque foi feito na capital da Polônia, Varsóvia, e então a União Soviética também buscou aí atrair o máximo de países possíveis aí para sua causa, né, para o lado do socialismo soviético, tá? Então, a partir desse momento, a partir do surgimento da OTAN e do Pacto de Varsóvia, o mundo então fica bipolarizado, né, com dois lados do mundo bem definidos, com ideologias diferentes, encabeçados por Estados Unidos e União Soviética, né, as duas superpotências mundiais, tá? Então analisem o mapa aqui comigo, olhem só, analisem o mapa. Em laranjadinho, vermelhinho, nós podemos ver aqui, claro, a União Soviética, o lado europeu da União Soviética. A União Soviética também, ela vem aqui, né, para a Ásia, até lá perto do Japão. E, claro, a União Soviética era o país mais poderoso, mas nós temos vários países aqui que fazem parte do Pacto de Varsóvia. Observem a Alemanha dividida em duas, né? A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, tá? E em verde nós podemos ver os países aí ligados aos Estados Unidos, tá? Ao capitalismo americano. Claro que haviam países neutros dos dois lados, a Suécia, a Finlândia, a Suíça, a Irlanda, por exemplo, eram capitalistas, mas não eram necessariamente da OTAN, não eram aliadas dos Estados Unidos. E já a Iugoslávia e a Albânia, por exemplo, eram socialistas, mas não faziam parte do Pacto de Varsóvia, não eram, digamos assim, aliadas ali, não faziam parte dos acordos de ajuda mútua do Pacto de Varsóvia, tá bom? Eu separei mais imagens aqui sobre isso, olha só, Guerra Fria, né? OTAN, Pacto de Varsóvia. Esse que eu vou ver depois. Olhem só uma imagem do mundo, né? Um mundo bipolarizado, um mundo dividido, né? A parte vermelha socialista, né? União Soviética, e já a parte azul capitalista, comandada pelos Estados Unidos, tá bom, galera? Muito bem. Voltando para o livro, todos vocês, deixa eu ver aqui.
Ótimo. Descendo aqui então embaixo do mapa, vamos continuar, pessoal. Dentro dos Estados Unidos, em meio a essa Guerra Fria, em 1950, ali nos primeiros anos da década de 1950, um senador chamado Joseph Raymond McCarthy, ele comandava uma espécie de um comitê secreto de investigação chamado Comitê de Atividades Anti-Americanas, ou seja, era um comitê que investigava qualquer inimigo das ideias americanas, das ideias capitalistas. Eles passaram a fazerem uma perseguição política, perseguição ideológica contra pessoas que vivessem lá nos Estados Unidos e que pudessem, de alguma maneira, ser contra os Estados Unidos ou ser a favor do socialismo, políticos de esquerda, políticos aí mais voltados para a ideologia do socialismo. Então foi uma época assim chamada de, podem virar a página, olhem só como o livro coloca aqui, ó, uma época de caça às bruxas, uma época de perseguição, de prisão, até mesmo de assassinatos, torturas que aconteceram nos Estados Unidos contra pessoas simpatizantes da esquerda, tá? Pessoas simpatizantes do socialismo. Muitas pessoas que nem necessariamente apoiavam a União Soviética, a ditadura soviética, mas se sentiam sendo de esquerda, sentiam-se mais representadas pelo socialismo, pessoas assim também eram perseguidas, tá? Então, e essas caças bruxas também ficou conhecido como macartismo, né? Por causa do nome do senador que foi o líder aí dessas perseguições, tá? Muitas pessoas, então, foram presas nos Estados Unidos. Olhem só a que ponto, né, a Guerra Fria chegou. Olhem aqui, por exemplo, o Ethel e o Julius Rosenberg, que eram estadunidenses, integrantes da Liga Jovem Comunista da Juventude. Eles foram acusados de espionagem, de estarem trabalhando para o governo soviético dentro dos Estados Unidos, acabaram sendo presos, tá? Acabaram sendo assassinados na prisão, esses dois rapazes aqui que o livro colocou para vocês terem uma ideia, tá? É só dois de vários casos aí que aconteceram dentro dos Estados Unidos, tá? Então era uma verdadeira guerra ideológica, né? Perseguições, de prisões, de assassinatos. É claro que na União Soviética também acontecia isso, né? A perseguição a quem era contra o governo, né? Não necessariamente pessoas capitalistas, mas qualquer pessoa que fosse contra o governo sumia, né? Desaparecia misteriosamente, eram enviadas para gulags, né? Que eram campos de concentração de prisioneiros políticos dentro da União Soviética, tá bom? Muito bem, então olhem só, perseguições a pessoas aí, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, beleza? Vocês podem responder aqui, ler as alternativas, responder, beleza? Vamos falar aqui um pouquinho de como que a América Latina, né? Brasil, inclusive, como que aqui na América Latina os países acabam se aproximando mais dos Estados Unidos do que da União Soviética. Nós temos o exemplo de Cuba, por exemplo. Cuba teve uma revolução socialista, a Revolução Cubana, de 1962, e Cuba acabou se tornando então aliada da União Soviética, mas é um caso isolado na América, tá? Os demais países da América sempre ficaram aí debaixo das asas dos Estados Unidos e continua de certa forma sendo assim até hoje, não é verdade? Então, os Estados Unidos tentou se aproximar aí dos países da América Latina porque os Estados Unidos não queria que nenhum país da América, um país próximo aqui, né, dos Estados Unidos, pudesse se tornar socialista, pudesse passar para o lado lá do Pacto de Varsóvia, da União Soviética. Então vários tratados, acordos econômicos de cooperação mútua foram criados entre os Estados Unidos e os países da América Latina. Por exemplo, no Rio de Janeiro, em 1947, eles criaram o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, chamado de TIAR, tá? O Brasil também participava deles. Era um acordo militar, um acordo de troca de tecnologia, né? O próprio Estados Unidos também passou a financiar muitas obras, empresas americanas. Foi nesse momento que muitas empresas americanas, na década de 50, 60, 70, começaram a expandir seus negócios pelo Brasil, por exemplo, pela América Latina, né? Empresas automobilísticas, empresas de produção de produtos de bens de consumo, micro-ondas, tudo isso, tá? E também foi criado em 1948, lá em Bogotá, na Colômbia, outro tratado, a Organização dos Estados Americanos, OEA, que também existe até hoje, tá? Essa organização, pessoal. Então, percebam como os Estados Unidos se esforçou para tentar se aproximar politicamente, militarmente, economicamente dos países da América, né? Tentando, então, manter aqui a América do lado dela, nessa Guerra Fria, tá? Então, ó, indústrias,
podem grifar isso, indústrias, bancos estadunidenses, né, se estabeleciam, expandiam seus negócios aqui pelos países da América Latina, né? Muito bem. E claro, os Estados Unidos também ele vai querer divulgar o seu estilo de vida, né? O famoso American Way of Life, o estilo de vida americano. Vejam aqui comigo, ó. American Way of Life é a expressão que conceitua o tipo de vida estadunidense, sua compreensão sobre felicidade, liberdade, valores vinculados a princípios políticos democráticos e uma economia liberal. Então, todas as ideologias que formam os Estados Unidos são resumidas nesse termo, American Way of Life, estilo de vida americano. E os Estados Unidos começou a exportar isso para os países da América Latina, não só para os países da América Latina, mas para os seus aliados pelo mundo, tá? Tentando então vender esse estilo de vida americano como se fosse o melhor, né? Enquanto que o da União Soviética seria o pior, né? Eles acusavam muito a União Soviética de ser uma ditadura, de não ter eleições, não ter democracia, não ter liberdade, né? Então, nesse sentido, muitos filmes abordavam a Guerra Fria, muitos filmes de Hollywood colocavam Estados Unidos como mocinho, União Soviética como vilã, séries de TV, quadrinhos, Capitão América, vários quadrinhos que vão ser desenvolvidos aí durante a Guerra Fria, sempre colocavam a União Soviética como vilã, por exemplo, animações como os Flintstones, os Jetsons, que mostravam também essa disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, mensagens publicitárias em revistas, jornais e na TV. Olhem só. Antes de eu mostrar isso aqui para vocês, eu quero mostrar mais algumas coisas. Ó. Já mostro essa aqui também já falo. Os quadrinhos, por exemplo, olhem só que interessante, né? O Capitão América, os quadrinhos aqui do Quarteto Fantástico, muitos super-heróis surgiram nesse momento, os X-Men, Homem-Aranha, em todas essas histórias em quadrinho tentava se passar a mensagem, né, de que a ideologia americana era superior e que a União Soviética era uma inimiga, né? E nos filmes também, olhem só, deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima, muitos filmes que a Hollywood cresceu demais aí ao longo da década de 60, 70, muitos filmes também abordavam a Guerra Fria. 007, por exemplo, os clássicos 007, sempre mostravam os agentes americanos contra os agentes soviéticos, né? Os soviéticos sempre eram os inimigos. O próprio Indiana Jones, olha, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, no filme mostra que os russos planejavam roubar uma caixa de restos mortais de extraterrestres. Então, tipo, sempre eram mostrados os russos, os soviéticos como inimigos aí dos Estados Unidos. Isso no cinema, nas revistas, nas histórias em quadrinhos, até nos desenhos. Isso era um grande objetivo de formar uma ideologia na mente das pessoas, dos cidadãos americanos e dos aliados dos cidadãos americanos, de que a União Soviética era a grande vilã do mundo, né? Claro que isso também foi feito na União Soviética, lá também tentavam mostrar os Estados Unidos como o grande vilão do mundo. Estamos falando da Guerra Fria, olhem isso que é a Guerra Fria, não houve uma guerra direta entre eles, mas, cara, eles eram inimigos mortais, é insano a gente poder analisar, né, que não houve uma guerra direta entre eles, mas a guerra se estendeu até mesmo aos quadrinhos. Filmes, tá? Tem mais exemplos aqui de muitos filmes aí da época da Guerra Fria que mostram essa disputa. Olhem essa imagem que fala da disputa espacial. Os União Soviética e Estados Unidos disputavam para ver qual seria o país que chegaria à Lua primeiro, qual país iria lançar um foguete para o espaço primeiro. Os soviéticos lançaram o primeiro ser humano para o espaço. Já os Estados Unidos foi o primeiro país a chegar na Lua, e as duas superpotências gastaram fortunas nisso. Inclusive a União Soviética gastou tanto dinheiro com isso que esse vai ser um dos motivos que vai levar ao fim da União Soviética, tá? Gastar dinheiro demais com bomba atômica, com corrida espacial, tentando ganhar dos Estados Unidos ou chegar primeiro ao espaço. E guardem isso na memória, a gente vai falar em outras aulas, tá? Muito bem, ó. Rambo, nossa senhora, é um monte de filme, tá? E as histórias em quadrinho também, como eu falei para vocês, também mostravam aí esse cenário, tá? Bom, voltando aqui para o livro, eu já volto lá para as imagens rapidinho. Então, olhem só, propagandas, né, publicidades americanas, mostrando o estilo de vida americano, de consumismo, né, de comprar bens de consumo, coisas para casa, liquidificador, uma invenção, televisão. A televisão começou a ganhar espaço nas casas americanas aí na década de 1950. No Brasil ela vai chegar a partir de 60, 1970.
né, roupas, ó, anúncios de eletrodomésticos, que circulavam aí pelo Brasil, inclusive, né? Pelo Brasil, pelos Estados Unidos. Muitas empresas americanas iam vender seus produtos nos Estados Unidos lá. Lembrando que o Brasil se aliou aos Estados Unidos aí durante a Guerra Fria, né? Ó, letra A. Que produtos estão sendo anunciados? Bens de consumo doméstico, liquidificador, televisão, sabão em pó. B. Além de apresentar os produtos anunciados, que estilo de vida esses anúncios provocam na população? Eles provocam a ideia de que se a pessoa comprar tudo isso, ela vai ser feliz, né? Ela vai ser livre, ela vai ter uma vida confortável. Essas as ideias que os Estados Unidos defendia e pregava e levava bem a sério, tá? E vamos para terminar aqui, galera, como que foi, né, um pouco sobre a arte, a cultura e a sociedade, né, na década de 1940, 1950. Olhem que legal. Nós temos aqui o Cadillac, né, um carro que marcou época na década de 50, Elvis Presley, né, Marilyn Monroe, James Dean, personagens famosos aí da televisão, da mídia americana, na década de 50, na década de 60, tá? Então, foi nesse momento, por exemplo, deixa eu virar minha página aqui, foi nesse momento, então, que o capitalismo se desenvolveu muito, né? Prosperou muito, principalmente nos Estados Unidos. Nós vimos um grande crescimento nos Estados Unidos, por exemplo, da classe média, principalmente das classes médias urbanas, que passaram a consumir, né, tudo o que o capitalismo poderia oferecer, carros, mídia, cinema e tudo mais. Costumam chamar lá nos Estados Unidos, né, os anos 50, os anos 60 de os anos dourados, né, por causa desse grande desenvolvimento tecnológico, pensamento nas artes, nas ciências, nas tecnologias, né? Então, os Estados Unidos tentavam enaltecer isso, né, exaltar isso. E foi, claro, uma época de grandes transformações no mundo, né, pessoal? Uma guerra de grandes transformações de todos os tipos, né? Durante a Guerra Fria, então, nós tivemos aí essa disputa entre União Soviética e Estados Unidos, e essa disputa ela se estendia a todas as áreas. A corrida armamentista, vamos lá, vamos falar da corrida armamentista, em cima das imagens que estão ali fora. Estados Unidos e União Soviética disputavam para ver quem iria desenvolver a bomba atômica mais poderosa. Olhem aqui, ó, segurando a bomba atômica, né? Quem desenvolveria a bomba atômica mais poderosa? Quem desenvolveria armas mais poderosas? Se uma guerra acontecesse entre eles, né? Quem venceria? O mundo tinha muito medo disso, né? Então, os dois países gastaram fortunas nesse desenvolvimento armamentista, né? Esperando uma possível guerra. Aqui também a imagem nos leva a crer isso, né? A disputa entre Estados Unidos e União Soviética, duas superpotências mundiais, tá? Muito bem. Voltando aqui para o positivo on, para a gente finalizar então de vez aqui o vídeo. Além da corrida armamentista que eu acabei de citar para vocês, né? Nós tivemos a corrida nuclear, né, para ver quem desenvolvia a bomba atômica mais poderosa, quem fazia mais bombas atômicas. Também tivemos a corrida espacial, a disputa, eu já citei ali atrás, mas a disputa entre quem conquistaria o espaço primeiro, né? Então os dois países também gastaram fortunas gigantescas, um queria vencer o outro, tá? E toda essa disputa, claro, todo esse dinheiro gasto com tudo isso, fez com que muitas tecnologias fossem sendo desenvolvidas e inventadas, né? Até um foguete para levar o ser humano para fora do planeta, não é verdade? E isso se refletiu também no bem das pessoas, como meios de comunicação, surgiu a televisão, depois surgiu a internet, produção de alimentos e transportes, né? A viagens de avião começaram a se tornar viagens comerciais ali na década de 40. Então, desde durante a Guerra Fria e em diante, até hoje, né, 2020, muitos avanços científicos, tecnológicos vêm acontecendo, né, todos os anos, e durante a Guerra Fria isso foi muito estimulado, né, esse desenvolvimento. Tá? Virando a página, nós temos aqui o Interpretando Documentos, essa é a última página, tá, gente? Interpretando Documentos, vejam aqui, ó, um astronauta russo, o Yuri Gagarin, foi o primeiro ser humano a ir para o espaço em 1961, a bordo da nave Vostok I. O cosmonauta ficou 108 minutos no espaço. A ele que é atribuída a frase: "A Terra é azul". Então a União Soviética venceu, foi
nesse momento, foi o primeiro país a mandar um homem para o espaço. Já os Estados Unidos chegaram primeiro à Lua, né? Olhem aqui, ó, Edwin Buzz Aldrin participou da missão Apollo 11 em 1969. Tripulante do módulo lunar Eagle, foi o segundo homem da missão Apollo a pisar na Lua. Então, percebam as fortunas que eles gastaram por causa dessa disputa espacial também, tá? Podem responder aqui. Muito bem. E, como eu já disse ali na página anterior, foi um momento de grande desenvolvimento da classe média americana. Foi um momento de enriquecimento. Olhem essa imagem aqui, o que ela mostra, né? O papel da mulher na sociedade, zelar pelo marido, o homem com seu Cadillac saindo para trabalhar de terno e gravata, para trabalhar no escritório. Então, o próprio capitalismo americano foi se adaptando, né, às novas ordens mundiais, às novas ideias mundiais, e o estado de bem-estar social, o welfare state, que havia sido criado depois da crise de 1929, não se esqueçam, nos Estados Unidos, começou a dar sinais de melhora na vida das pessoas, né, o emprego pleno, desenvolvimento material, desenvolvimento econômico e financeiro das pessoas, né, principalmente da nova classe média americana, e sempre isso era mostrado, né, nas revistas, nos jornais, como o melhor estilo de vida, né? Você é uma pessoa da classe média, mas você não é o dono da empresa, por exemplo, né? Mas tudo bem, porque você pode comprar um carro, você pode viver bem, você pode comer bem, você pode formar uma família feliz. Então, essa é a ideia americana, né? O sonho americano que passou a ser desenvolvido também durante a Guerra Fria. Beleza, galera? Beleza, galerinha? Fechou? Tá bom, né? Então, aqui, ó, façam o Hora do Estudo. Façam o Hora do Estudo. Sim, estudem, galera. Vocês têm vestibulares esse ano, cara. Não percam tempo, não percam oportunidades, pessoal. Vocês precisam detonar. Na semana que vem nós vamos voltar a falar do Brasil. Brasil, décadas de 1940 e 1950, beleza? Bom, então, acessem os links, comentem lá nos vídeos no YouTube, estudem bastante, façam perguntas, façam os exercícios que estão aqui no menu Avaliações, façam, tá? Isso aqui vale nota, é importante para vocês. E espero que tenham gostado aí da dinâmica das aulas, tá bom? Se quiserem comentar isso lá no YouTube também, fiquem à vontade, beleza, galera? Bye, bye e até a próxima.